Aqui dentro tem um Galaxy S23 Ultra que eu comprei lá no LX por R$600. Bora conferir? Fala rapaziada, beleza? Eu paguei 623 nesse Galaxy S23 Ultra e eu vou estar fazendo um unboxing com vocês agora. Pra quem não sabe, esse S23 Ultra, ele tá com a tela dele quebrada. Ou seja, eu também tive que gastar mais um bocado numa tela para esse celular. Porque pra quem não sabe, uma tela boa para esse celular, original no caso, é mais de R$1.500. Ou seja, o valor fica realmente inviável. Mas, em compensação, eu peguei uma tela de primeira linha para esse celular. Eita, e aqui está nosso S23 Ultra. Espero que ele tenha vindo na caixa original dele, depois eu confiro certinho. Bem, aparentemente veio só o celular. E caramba, apesar desse celular tá todo destruído, como vocês podem estar vendo aqui, ele é um celular muito bonito. Esse pen aqui já querendo cair pra fora, vamos ver. É esse pen do celular. E o celular todo destruído, com o vidro traseiro já todo quebrado. As laterais também estão um pouco quebradas, com até umas marcas de quedas aqui. Eu não vou me preocupar muito porque eu já comprei uma tela nova para esse celular. E aqui está a nossa tela. Infelizmente, como ele tá totalmente quebrado, não tem nem como eu conferir como é que tá a situação dele. Ou seja, é uma compra de um risco extremo, tá? Eu não recomendo você fazer uma compra dessa, mas eu vou estar arriscando. Agora chega de enrolação, bora ver se a tela dele também chegou como prometido. E aqui está nossa tela da Diamond Parts. Eu paguei nessa tela, acho que foi no Mercado Livre, paguei cerca de 700 e alguns quebradinhos. Eu tenho que conferir, vou estar deixando aqui na tela o preço que eu paguei nela. E é uma tela Soft OLED de uma qualidade muito boa. Então, apesar de não ser uma tela original, vai ser uma tela de boa qualidade sim. Além também de que eles já me enviaram uma película para esse celular. Vamos estar abrindo. E olha, Diamond Parts. A gente não vai conseguir testar muito bem a tela dele agora, então já vou estar desmontando o aparelho para a gente fazer os testes. Passar um alquinho na sua lateral e ver se eu consigo entrar. Vamos, é linha S. Isso daqui, nossa, olha, entra que nem manteiga. A parte ruim é que eu não comprei ainda a traseira para esse celular, tá? Eu não sabia se iria ligar, o que ia acontecer, eu não quis investir muito. É porque o EDM tá meio pobre ultimamente. Mas se ele funcionar tudo certinho, até o final desse vídeo, esse celular vai estar impecável. Colocar uma proteçãozinha nessas câmeras dele. Proteções aplicadas. Agora bora começar a desparafusar ele. Bateria removida. Mas quase que eu me esqueço da bandejinha do chip. Câmerazinha frontal retirada. Aplicar a devida proteção. Proteção aplicada. Com tudo retirado, isso daqui pode ir pro lixo. E agora entra em ação a nossa tela que a gente comprou. Só com o que tá aqui, esse celular já deve dar vídeo. Vamos ver? Aparentemente não deu nada. Eu vou montar a parte de baixo e dar uma parafusada. Aqui já deve o suficiente para dar vídeo no display. Vamos tirar aqui e vamos ligar ele. Aparentemente não tá dando nada aqui, hein? Será que ele precisa de uma carguinha? Também vou colocar um parafuso aqui embaixo. Conectar ele ao carregador. Vamos ver se ele dá alguma imagem, algum sinal de vida. Vídeo no display. Agora que ele já tá com vídeo no display, dá pra gente terminar de colocar as peças nele. Tudo devidamente parafusado. Agora vamos deixar esse celular dar uma carguinha. E bom, com o nosso celular aqui já dando uma carguinha com os 22%, bora ligar ele. Celular aparentemente deu vídeo, mas ainda tá configurado com o antigo dono. Então vou conversar com ele rapidinho e já volto com esse celular desbloqueado. E bom, eu dei uma carguinha no celular, eu já conversei com o dono, a gente entrou chamado de vídeo, ele me passou e tudo mais. E agora o celular está com a minha senha, com a minha conta e tudo certinho. Só falta a gente conferir se realmente está tudo funcionando. Como vocês puderam observar, os botões estão funcionando perfeitamente. Para quem viu o vídeo do Galaxy S21 Ultra, viu que os botões não estavam funcionando direito, aqui está funcionando de maneira perfeita. Tanto como a sua câmera também aparentemente está funcionando muito bem, tá? Tem aqui o nosso modelo do canal, nosso fusquinho. E a câmera desse celular é simplesmente espetacular, de verdade. Câmera 1x, câmera 0.5x, câmera 3x. Nossa, ficou linda essa foto. E a câmera de 10x. 10x eu vou deixar algum detalhe do Fusca, ver se ele consegue captar bem.
E vou deixar passando na tela aqui pra vocês agora as fotos que eu tirei com ele. E lógico, quando se fala em câmera nesse celular, a gente se lembra também da nossa querida S Pen. E pra quem não sabe, essa S Pen aqui ainda é S Pen com Bluetooth. Ou seja, além da S Pen dele estar funcionando perfeitamente, ó, mostrando aqui pra vocês, o Bluetooth dela também está funcionando muito bem. Ó, virar a câmera, virei a câmera, vou dar um zoom na câmera aqui agora. Eita. Tá, eu definitivamente não sei todos os gestos da S Pen dele, mas já deu pra ver que também está funcionando muito bem. E para quem ficou com dúvidas dessa tela dele por não ser uma tela original, ela é uma tela que tem um pouco mais de bordas, tá? Mostrando aqui pra vocês em um vídeo meu, ó, é uma tela que tem um pouquinho mais de bordas nos cantos. Não é aquela tela original, né, que realmente cobre cada cantinho da tela do celular, mas é uma tela que é soft OLED, que é muito boa, o preto é realmente preto. E apesar dela ter um pouquinho de borda, eu não estou sentindo delay nenhum ao utilizar o celular. Além de que, como vocês puderam notar, essa tela aqui, ela tem disponibilidade para impressão digital, que funciona de maneira muito rápida. Além também de que, vindo aqui no visor, ela possui os 120 Hz. Na resolução da tela, ela também me deixa ativar a qualidade Quad HD. Eu não sei se realmente vai ativar, mas sinceramente entre o Full HD e o Quad HD é até que bem difícil você perceber essa diferença. E só no Quad HD aqui ela já está funcionando muito bem e é uma tela muito bonita. Já falando nisso sobre as suas conexões, já conectou aqui no Wi-Fi facilmente, conectou o Bluetooth da S Pen. O carregamento também ele já estava carregando até agora pela porta. E o carregamento sem fio, apesar de tudo que o celular passou, também está funcionando. Aqui minha powerbank acabou a bateria dela aqui, mas na próxima parte, que é quando eu vou instalar os testes, que a gente vai fazer os benchmarks nele aqui e tudo mais, além também de terminar de fazer a troca dessa traseira, que tá horrível, toda destruída, eu mostro pra vocês tudo certinho. E bom, já se passado algum tempo o suficiente para eu já estar instalando algumas coisas aqui, como por exemplo alguns jogos que eu vou fazer o teste, como o Genshin Impact, além de eu já ter instalado o AnTuTu Benchmark, e também eu instalei o A-Battery com o Shinjuku, que isso me permite saber o nível da bateria que o celular está, que no caso as informações da bateria aqui, ela está com uma saúde boa, mas o que a gente quer saber é a capacidade máxima, que ainda está em 94%, com uma contagem de ciclos em 802. Ou seja, a bateria desse celular ainda tá muito boa. Mas, além disso, agora eu tenho pra vocês uma capinha que eu comprei para esse celular lá na Shopee, paguei baratinho nela. E o que a gente mais espera, que é a sua tampa traseira. Finalmente a gente vai dar um aspecto novo para esse celular. Então só bora estar desligando ele e vamos começar a troca. Bom, e aqui com tudo devidamente bem limpinho, a gente pega a nossa traseira, que a gente já pode observar aqui que ela já vem com a cola, mas mesmo assim eu vou passar umas fitinhas extras aqui na parte de baixo. Por algum motivo não tá querendo encaixar alguma coisa aqui na parte de cima, eu vou dar uma olhada melhor. Alguma coisa me diz ser esse parafuso aqui. Vamos ver se agora entra. E eu acho que é isso, viu? Agora encaixou de vez. Agora vamos ligar o aparelho e aqui está o nosso S23 Ultra funcionando perfeitamente, bonitão, do jeito que ele é para ser. E além disso a gente tem uma capinha que eu comprei para ele, que chegou rapidão, e a gente não pode se esquecer que a gente tem uma película ainda para aplicar nesse celular. Agora é só esperar terminar de baixar os nossos testes e colocar esse carinha à prova de fogo. E bom, com tudo instalado e os testes feitos, agora eu vou estar mostrando para vocês aí na tela o momento que ele estava fazendo o teste no AnTuTu Benchmark, e já mostrando aqui para vocês também que no caso o nosso Galaxy S23 Ultra conseguiu 1.745.000 pontos no AnTuTu Benchmark, sendo esses os respectivos pontos que vocês estão vendo agora na tela. E durante o teste dele aqui, ele aumentou 5,2 graus e perdeu 6% de bateria, ou seja, tá totalmente na média. E sinceramente, 1.700.000 pontos já vai servir 95% dos usuários, porque é uma pontuação muito alta. Porque sendo bem realista, acima de 1 milhão de pontos já é uma pontuação extremamente boa. Mas fazendo os testes em jogos com ele, eu vou fazer o teste dele em 3 jogos. Vai ser o Genshin Impact, o Free Fire e o Call of Duty. E nesses testes a gente vai conseguir descobrir se o desempenho dele está normal, como que ele está se saindo em jogos, além também de como a tela desse carinha está se saindo. Então bora começar? Bom, com o nosso Genshin Impact iniciado aqui, vou estar mostrando para vocês as configurações que eu estou utilizando nele. Vindo aqui em gráficos, ele já puxou no personalizado, mas se eu conseguir colocar aqui no muito alto também, que o objetivo
objetivo desse teste é realmente puxar muito o celular. E olhando aqui, ele está em muito alto, muito alto, tá realmente com tudo ligado no máximo. Lembrando que a média de FPS também que eu deixei nele tá aqui cravado em 30 frames. 30 frames já fica bem jogável, tá? Principalmente para jogo em celular. E eu também já deixei o painelzinho ligado aqui para vocês, mostrando o quanto que ele tá puxando de CPU, de RAM, como é que ele está conseguindo realmente se envolver. E mesmo quando eu coloco muito efeito aqui, ele ainda assim se mantém muito estável, sobrando muito da CPU dele ainda. Tem momentos que ele até sobe para 31 frames, então realmente, mesmo com tudo no alto, 30 frames tá bem tranquilo para ele empurrar, mas eu quero ver se ele consegue ficar cravado nos 60 frames com tudo no máximo. Lembrando que o processador que sustentando essa belezinha aqui é nada mais, nada menos do que um Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Então era de se esperar que ele tivesse realmente um desempenho muito bom. E mesmo com tudo no talo aqui e o Genshin Impact sendo um jogo extremamente pesado, ele fica cravado nos 60 frames, puxando realmente mais da sua GPU. E mesmo colocando mais efeito aqui, ele ainda assim não vai estar sofrendo, tá? Então a gente nem precisa ver muito aqui para saber que o Genshin Impact roda tranquilamente. Apenas em momentos com muito efeito, como você pode ver, ele chegou a bater 100% da sua GPU. Mas se você baixar também um pouquinho os gráficos, ele já vai estar rodando com um pouquinho mais de folga também. E sobre a sua temperatura, eu consigo perceber um leve aquecimento aqui nessa região do celular, mas não é nada que realmente vai estar atrapalhando. Lógico, quando você for jogando por muito mais tempo, ele vai aquecer mais, mas ele até que está num aquecimento extremamente saudável, com o aquecimento praticamente não passando para a tela, ficando mais para a parte de trás do celular. E bom, Call of Duty iniciado aqui, a qualidade gráfica eu vou estar deixando no máximo, junto da taxa de quadros também no máximo. Então bora iniciar essa partida. Partida aqui iniciada, a gente pode ver que o máximo de FPS que ele nos permite é justamente os 60 quadros, até porque 120 seria muito difícil. No 60 já dá para você jogar tranquilamente. E só de jogar aqui a gente já pode observar também que o COD, ele é um jogo muito mais leve do que o próprio Genshin Impact. Mesmo rodando praticamente cravado nos 60 frames, a GPU e a CPU dele dificilmente estão passando dos 70% de utilização. Ou seja, é um jogo que você vai também estar conseguindo rodar tranquilamente, o que era de se esperar, né? Até porque se ele conseguiu rodar Genshin Impact no máximo, Call of Duty ia ser um serviço muito mais tranquilo. E só para fechar com chave de ouro aqui, a gente vai ver como é que ele se sai no Free Fire. E logicamente, as configurações está no máximo no alto FPS, com qualquer tipo de textura ou algo nesse sentido ligado também. E bom, partida iniciada aqui, ele está cravado nos 59 e 60 FPS, GPU não passa de 30%, CPU fica ali na casa dos 40 a 50%, utilizando metade da sua memória RAM. E eu não preciso nem falar aqui para vocês que a gameplay está extremamente fluida, né? Até porque era de se esperar. Então o Free Fire também ele vai rodar tranquilamente, nem preciso puxar outra partida aqui, porque ele não tá puxando nem metade do que tem a oferecer, com tudo ligado no máximo. E lógico, a sua temperatura, eu tô rodando os 3 jogos um em seguida do outro, tá bem estável, tá? Eu chutaria que ele estaria aqui na casa de uns 40, 50 graus. E eu ia mostrando para vocês, possui Snapdragon 8 Gen 2, 3,36 GHz, e a sua temperatura é isso mesmo que eu falei para vocês, ó, ali na casa dos 40, 30 graus, nada passando acima dos 50 graus. Uma temperatura extremamente saudável. E bem, é lógico que se ele conseguiu se sair muito bem em jogos, tendo uma fluidez muito boa, mesmo em jogos de tiro, tendo que fazer movimentos mais rápidos, ele conseguiu sair muito bem, é óbvio também que no uso geral, na multimídia geral, você vai acessar ali uma Play Store, você vai acessar ali um YouTube, seu e-mail, ele também vai estar conseguindo se sair muito bem. Mas uma questão que eu ainda fico com o pé atrás com ele é o que? A sua bateria. Quando você pensa no S23, a gente já tá no S26, você pensa que a bateria dele já tá ruim. Mas na verdade é bem ao contrário, tá? Porque com a sua bateria em 94%, eu senti que o meu uso com ele tem uma bateria bem semelhante do meu S25 Ultra, que é justamente quem está gravando esse vídeo, mostrando aqui pra vocês. Esse S25 Ultra, ele está com 100% de bateria, e eu achei que ele consegue chegar muito perto da duração do meu Galaxy S25 Ultra, perdendo ali em questão de meia horinha a uma hora. Ou seja, mesmo depois de tanta atualização, a One UI 8.5 que tá rodando nesse aparelho deixou ele muito otimizado, e mesmo tendo uma tela paralela, a eficiência de energia dele tá muito boa. Isso me surpreendeu demais, sério mesmo. Então a gente tendo em mente que as câmeras estão funcionando, tudo nesse aparelho está funcionando perfeitamente. A única coisa que, entre aspas, estraga um pouco a experiência do aparelho é a sua tela, que tem um pouco mais de bordas. Sinceramente, você esquece que essa tela é trocada conforme você for utilizando no dia a dia. É mais quando você realmente para observar. E lógico, mesmo sendo uma tela paralela, a sua S Pen funciona
funciona perfeitamente, tá? Eu consigo utilizar aqui sem problemas nenhum. A S Pen do Galaxy S23 Ultra é uma S Pen que contém Bluetooth, então a gente pode considerar que esse aparelho está realmente em perfeito estado. Até mesmo o serviço que eu fiz aqui atrás dele ficou um servicinho muito top mesmo. Então a minha conclusão é que com um aparelho desse funcionando 100% e não tendo realmente nenhum probleminha escondido nele, é lógico que ele vale a pena. Mas falando sobre custos, quais que foram os custos que eu tive com esse celular? Eu paguei nesse celular R$ 623,99. A tela dele eu paguei 736 praticamente. Sim, eu paguei literalmente mais na tela do que no próprio celular, o que é um absurdo, mas pelo menos foi uma tela de boa qualidade, como por estar mostrando pra vocês aqui. E na traseira dele também, que tava toda lascada, eu paguei R$ 45 ali arredondando. Então no final esse Galaxy S23 Ultra me custou exatamente R$ 1.404. E mesmo assim valeu muito a pena, mas lógico, não deixou de ser uma compra extremamente arriscada, porque quando ele chegou aqui eu não sabia se a placa dele funcionava, se ele poderia vir com outros defeitos, tanto no alto-falante ou até algum sensor também. E vocês viram que quando eu liguei, a conta do antigo dono ainda estava logada aqui, mas ainda bem que ele foi super paciente comigo, a gente entrou em videochamada, tirou a conta dele tudo certinho, cara muito compreensivo, e no final eu tenho um aparelho completamente funcional. E nessa faixa de R$ 1.400 você não acha um Galaxy S23 Ultra funcionando tudo perfeitamente, mesmo com tela trocada, mesmo com qualquer coisa assim do tipo. Nessa faixa de R$ 1.400 você até pode achar ele, mas às vezes com uma listra na tela, com a tela trincada e não em estado perfeito como ele está aqui agora. Mas lógico, não deixou de ser uma compra extremamente arriscada. E com certeza esse daqui vai entrar para a categoria de um dos melhores negócios que eu já fiz lá no LX. Mas e você, teria coragem de pagar R$ 600 no Galaxy S23 Ultra quebrado? Mas bom, escreve nos comentários aqui se você teria coragem, se você não teria, se você tem um Galaxy S23 Ultra ou tá pensando em pegar um, que eu vou estar lendo todos eles. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui na Importec, valeu e até a próxima.